Eu tenho abordado aqui numa série de vídeos a temática extraterrestre e sua possível relação com as profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos. Em especial, sobre um determinado ponto na altura dos acontecimentos, dos eventos que vão caracterizar a cronologia bíblica sobre o fim dos tempos, quando Satanás irá se apresentar ao mundo se fazendo passar por um ser extraterrestre, um ser vindo do espaço, que supostamente estaria chegando para alertar o mundo a respeito de uma futura invasão vinda e efetuada por uma horda, por um inimigo que ameaça não só invadir a Terra, mas dominá-la para impor aqui um domínio. Enfim, Satanás estaria usando a sua versão para levar as pessoas a acreditar que aquele que é nas profecias descrito como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores em Apocalipse capítulo 19, que é Cristo vindo para assumir o controle do mundo devido ao fracasso do homem em governar com justiça. Cristo, então, como o Filho do homem, vem para estabelecer um reino de 1000 anos sobre a terra, o milênio. Mas que Satanás vai procurar induzir as pessoas a acreditar que Cristo é o líder de uma invasão extraterrestre que vem, na verdade, para subjugar o mundo, dominar o mundo e escravizar a humanidade. E, então, Satanás vai se apresentar como um aliado, alguém que discorda dessa invasão, dessa postura de dominação da Terra, e vai se apresentar como um aliado para a raça humana, dizendo que tem informações sobre esse inimigo e como o mundo deve se preparar para encarar essa força, essa invasão, mediante uma união mundial, não só política, mas também militar. Isso que eu estou falando de maneira superficial está implícito, a meu ver, do livro do Apocalipse. Vamos conferir algumas passagens? Recordando aqui o que eu já comentei em outros vídeos, no capítulo 12, Satanás é descrito como um dragão vermelho, um ser reptiliano, que é, depois de uma guerra, lançado na terra, encurralado na terra. Mas ele, curiosamente, sabendo que agora tem pouco tempo, falta pouco tempo para o tempo da tribulação, predito nas profecias, chegar ao seu fim. E ele, através do capítulo 13 de Apocalipse, faz parceria com um personagem identificado como a besta do mar, que seria o anticristo, um líder político mundial. E fazendo essa parceria, ele vai empoderar o anticristo com tecnologia, com todo o seu artifício para induzir o mundo a confiar no anticristo, como o embaixador do mundo, alguém que está à altura de ser o representante da humanidade, não só nas negociações com Satanás e seus anjos, se apresentando como extraterrestres benevolentes, amigos, camaradas, e que estão vindo para nos alertar sobre o verdadeiro inimigo que está a caminho, que seria Cristo. E então, nós vemos que no capítulo
13, Satanás, como aquilo que ele ofereceu para Cristo na sua tentação de empoderar Cristo com os reinos deste mundo, vai empoderar o anticristo, um homem que aceitará essa proposta, de mediante uma união mundial, levar o mundo a se preparar para um grande conflito, uma grande batalha, que vai envolver a necessidade não apenas de uma união política, mas consequentemente militar. E assim, o capítulo 13 ainda retrata um terceiro personagem, que é a besta da terra, claramente um líder religioso, um líder espiritual, que depois é descrito ou identificado como um falso profeta, ou seja, um líder mundial religioso e espiritual, que dará a essas questões que estão envolvendo o mundo uma conotação, essas mobilizações políticas e militar, com essa união, dará uma conotação, um selo de autenticação religiosa, espiritual, para levar as pessoas a acreditar que é um conflito de proporções não apenas cósmica, mas espiritual. Uma batalha entre o bem e o mal. O mal está chegando. Cristo, que segundo a Bíblia é revelado no livro do Apocalipse, é quem está vindo. Mas que Satanás se antecipando, chegando antes, leva o mundo, de acordo com Apocalipse capítulo 12, ele vai seduzir o mundo de alguma maneira, acreditar que ele é o mocinho, ele é o aliado. E então, o mundo agora, mediante esses três personagens, estará sendo seduzido, enganado, para acreditar que, numa união político-militar, deverá se preparar para essa futura invasão. Onde nós vemos isso de forma mais pontuada? Quando vamos para o capítulo 16, onde já mencionei e reforço aqui, no sexto selo, quando é dito que da boca do dragão, da boca da besta do mar, o anticristo, da boca do falso profeta, a besta da terra, 3 espíritos enganadores vão pelo mundo para induzir o mundo a acreditar que o conflito vai se centralizar. O conflito se dará com a chegada desse vilão do espaço, Cristo, um extraterrestre, uma invasão extraterrestre, que está para ocorrer lá no Oriente Médio, numa região chamada Armagedon. Então, o mundo é induzido a se unir e a se concentrar em Armagedon, lá no Oriente Médio, em especial em Israel. E no capítulo 19 nós vemos claramente isso sendo ainda colocado como um conflito militar quando Cristo vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e depois é declarado: e vejo também, João dizendo, a besta e os reis da terra reunidos para batalhar contra aquele que vem no cavalo branco. Veja bem, isso também foi pontuado no capítulo 17 de Apocalipse, quando é dito que a besta, com seus 10 chifres, em especial seus 10 chifres, olha, Apocalipse 17 é dito: os 10 chifres que viste, Apocalipse 17, verso 12, são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, autoridade política, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, eles recebem autoridade política, eles são empossados politicamente, e politicamente eles têm o quê? À sua disposição, como parte do seu empoderamento. Eles são autoridades sobre as forças militares de suas regiões, de suas 10 regiões ou países. E, enfim, eles vão
entregar, concentrar na mão da besta, do anticristo, todo o poder e autoridade que possuem, ou seja, não só politicamente, mas militarmente. O mundo está unido agora, política e militarmente. E também, o que é dito no versículo 14? Que interessante. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Mas a Bíblia já revela, o Cordeiro os vencerá. Eles vão pelejar contra o Cordeiro. Então a Bíblia está falando de uma tendência de concentração de poder para uma união mundial, não só na economia, mas politicamente, economicamente, mas que o falso profeta dará uma conotação de algo que está além de um conflito de tensão política ou militar. É uma questão espiritual. É uma batalha entre o bem e o mal. E assim, isso terá o peso para induzir as pessoas a acreditar que é um momento decisivo na história do mundo. Então, nós estamos vendo hoje toda essa temática extraterrestre sendo bombardeada nas mentes e corações mediante filmes, livros, desenhos. Veja, na cabeça das crianças, Ben 10. Ben 10, uma pessoa, um personagem muito jovem, que é empoderado com tecnologia, um potencial extraterrestre, para, através de 10 desse poder que ele recebe através de 10 alienígenas que o incorporam e são representados por tecnologia no seu relógio, é o tempo. Chegou o tempo. E Ben 10, um único personagem, um ser humano, é empoderado com 10 forças demoníacas, que são, na verdade, alienígenas. Olha que interessante, como isso se parece com o roteiro de Apocalipse. Condicionando crianças, onde lá na frente, de alguma forma, Satanás vai saber convergir toda essa semeadura de ideias e ideologias para induzir o mundo a, então, se inclinar para o seu objetivo, os seus ideais. Olha os filmes abordando a questão extraterrestre, como o filme Independence Day, o Dia da Independência da Humanidade, contra uma força poderosa que vem de cima e que pega a humanidade de surpresa, porque a humanidade não está unida. Mas então, mediante essa necessidade, o mundo vai se unir sob a liderança de um só homem para, militarmente, lutar contra aquele poder que vem do alto, e eles o derrotam no dia da independência dos Estados Unidos, que passa a ser o dia da independência do mundo contra essa força poderosa que veio de cima. E entre outros filmes que poderíamos mencionar, mas esses são apenas alguns exemplos. Isso não é por acaso. Satanás está condicionando sutilmente o mundo para esse momento que vai convergir numa união mundial, política e militar, para uma concentração em Armagedon. Então, reflita sobre isso e não ignore o que esses filmes, roteiros, desenhos, livros vêm, na verdade, produzindo. Há, de fato, uma conspiração mundial encabeçada por Satanás e que muitos têm rejeitado, têm ignorado, mas que é preciso levar em conta esse fator. E se você acha que quando se fala em conspiração, em especial mundial, se trata de algo que não deve ser levado a sério, então eu te convido a refletir, já que as profecias bíblicas em grande parte refletem alertas já de longa data, desde os tempos do Antigo Testamento, nas profecias, nos textos do Antigo Testamento. Consideremos o Salmo 2, quando é dito que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram, tramam
contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vamos nos libertar finalmente deles. E aqui diz que é um momento em que eles vão estar se unindo contra Deus e o seu ungido. E no versículo 9 vai dizer: com vara de ferro os regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. Exatamente o que está em Apocalipse 2, verso 27. Aquele que virá com uma vara de ferro para reger o mundo. Veja que o Salmo 2 não é apenas um poema ou uma canção, mas profeticamente uma referência a essa grande batalha que vai envolver essa união mundial dos reis da terra como parte de uma conspiração mundial contra Deus e o seu ungido, que é Cristo. Então, reflita mais sobre esse vídeo e até o próximo.